Você acreditaria se eu dissesse que 3 homens foram jogados vivos dentro de uma fornalha em chamas e saíram de lá sem sequer cheirar a fumaça? Parece ficção, não é? Mas essa história está na Bíblia e é totalmente real. O que aconteceu dentro daquele fogo pode mudar sua maneira de enxergar a fé para sempre. Fique comigo até o final, porque o mais impressionante não foi o livramento. Foi quem apareceu lá dentro com eles. Imagine-se diante de uma escolha impossível. Você tem sua vida inteira pela frente, mas uma ordem impiedosa está sendo dada. Ou você adora uma estátua de ouro e compromete suas crenças, ou você arrisca sua vida. Esse foi o dilema enfrentado por 3 homens na antiga Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego começa em um dos maiores impérios da história. A Babilônia era imensa, poderosa, com riquezas e opulência além da imaginação. Mas a vida de cada judeu no exílio estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Esses 3 jovens eram hebreus que, como muitos outros, foram levados para a Babilônia quando o reino de Judá foi conquistado. Eles foram escolhidos para servir no palácio do rei Nabucodonosor devido à sua inteligência e aparência. No entanto, mesmo sendo tão próximos do poder, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não se deixaram corromper pelos luxos e tentações do Império Babilônico. Eles mantiveram sua fé em Deus. O rei Nabucodonosor, em sua arrogância, fez uma estátua de ouro com quase 30 metros de altura e mandou que todos no império se curvassem diante dela, adorando a imagem. Isso não era apenas um ato de idolatria. Era uma forma de testar a lealdade de todos os súditos do reino. O rei queria saber quem realmente se submeteria ao seu poder. Quando a música tocou, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar e adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam firmes em sua fé. Eles sabiam que não podiam adorar outra coisa além do Deus de Israel. A mensagem era clara. A vida deles estava em risco. A fornalha ardente aguardava todos os que desobedecessem à ordem. Não era uma ameaça vazia. Quando foram denunciados, o rei deu a eles uma segunda chance. Se curvassem, seriam poupados. Caso contrário, seriam lançados na fornalha. O que aconteceu a seguir é um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não tinha limites. Eles sabiam que o preço da fidelidade a Deus poderia ser a morte, mas mesmo assim, se mantiveram firmes. A resposta deles para o rei Nabucodonosor foi poderosa. Ó rei, não precisamos nos defender. Eles não estavam desafiando o rei, mas deixando claro que sua fé era mais importante que qualquer ameaça. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, ainda assim, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos tua imagem de ouro. Essa declaração de fé não era apenas uma recusa ao rei. Era uma afirmação de que, mesmo no pior cenário possível, a confiança em Deus não seria abalada. Isso nos ensina algo poderoso. Fé não é sobre esperar que tudo aconteça do jeito que queremos. Fé é sobre confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O rei, enfurecido com a resposta, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Ele estava tentando intimidar os jovens, mostrando o quanto seu poder era inquestionável. A fornalha foi aquecida a tal ponto que os próprios soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego até a porta morreram devido ao calor. E, no entanto, esses 3 jovens foram jogados na fornalha amarrados, sem a menor chance de sobrevivência. O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. O rei Nabucodonosor, ao olhar para dentro da fornalha, se deparou com uma visão inesperada. Ele disse: "Não foram 3 homens que jogamos no fogo? Como é que agora vejo 4 andando livres e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses?" O rei havia se enganado. Ele pensava que havia apenas 3, mas Deus estava lá no meio deles. Deus entrou na fornalha com eles. E esse é o maior mistério dessa história. Não foi apenas um livramento, mas a presença divina em meio ao sofrimento. Não sabemos como exatamente Deus apareceu, mas o fato é que sua presença foi sentida de uma maneira inconfundível. Quando Nabucodonosor chamou Sadraque,
Mesaque e Abed-nego para saírem da fornalha, todos os que estavam olhando se surpreenderam. Os 3 jovens saíram do fogo sem um único fio de cabelo queimado. Seus corpos estavam intactos e, mais impressionante ainda, não havia sequer o cheiro de fumaça neles. Esse milagre foi inegável. Todos os presentes viram que o Deus de Israel tinha livrado seus servos, e o rei Nabucodonosor, diante de tal poder, se curvou e louvou o Deus deles. O rei, que havia sido tão arrogante, agora reconhecia a grandeza do Deus de Israel. Ele mesmo fez um decreto dizendo que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O que podemos aprender com essa história? A fé de 3 homens transformou uma sentença de morte em uma mensagem de esperança e poder. E assim como Deus estava com eles na fornalha, Ele está com você nas suas próprias batalhas. Deus não promete nos livrar de todos os problemas, mas promete estar conosco em meio a eles. Quando passamos por dificuldades, é fácil sentir que estamos sozinhos, mas essa história nos ensina que, mesmo nas maiores adversidades, Deus nunca nos abandona. Em tempos de dor, de luta, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa força quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. A fornalha que deveria destruir aqueles 3 jovens se tornou o local do milagre. E talvez você esteja passando por sua própria fornalha hoje. Seja uma doença, uma perda, uma crise emocional, ou até mesmo uma luta espiritual, saiba que você não está sozinho. Deus entra no fogo com você. Ele não apenas tira você das dificuldades, mas caminha com você durante o processo. Isso transforma toda a perspectiva. Não é sobre escapar do fogo, mas sobre experimentar a presença de Deus no meio dele. Se você está atravessando momentos difíceis, lembre-se de que a presença divina é mais forte do que qualquer fogo que você possa enfrentar. Deus quer usar essas experiências para te fortalecer. Ele quer te mostrar que sua fé pode brilhar ainda mais intensamente quando as coisas parecem mais sombrias. Que tal agora você refletir sobre o que está acontecendo em sua vida? Você tem permitido que Deus entre na sua fornalha? Compartilhe nos comentários como essa história tem tocado o seu coração. E se você conhece alguém passando por dificuldades, envie esse vídeo para eles. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que edificam sua fé. Lembre-se, não importa o fogo, Deus está com você. E Ele sempre estará.